Seja bem-vindo ao canal de futebol mais completo do YouTube. Deixe seu gostei no vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative as notificações. O Paquetá é multi, né? A gente tem o nosso material aqui de multi-Paquetá que mostra as funções que o Paquetá pode desempenhar no time. Uma coisa é você poder desempenhar várias funções. A outra é avaliar onde ele joga melhor. Ele já jogou nessas 3 posições aí do meio, mais avançado, como segundo volante, já foi falso 9 também. Eu quero fazer uma pergunta e para fazer essa pergunta eu vou rodar a vinheta do nosso quadro aqui da sexta-feira. A vinheta é quem é melhor. No caso é que Paquetá é melhor. Pode rodar. Porque vendo os jogos do Flamengo em que o Júnior comenta, eu fiquei muito atento, Júnior, a uma análise que você faz sobre quando o Paquetá está na posição de segundo volante, quando ele está na posição de meia. Que você costuma falar o seguinte, quando ele está, às vezes, atuando como segundo volante, a cabeça dele está como se ele estivesse mais perto do gol e aí ele acaba perdendo bolas que, se ele perde lá na frente, não tem problema, como segundo volante tem problema. Não, problema tem sempre. Sim. Quando você perde essa bola, quando o seu time está saindo. Né? Na posição que ele vinha jogando do lado do Cuejá, se tornava muito mais perigoso porque você não tinha uma segunda linha na sua frente. Se ele perder lá na frente, ele tem uma segunda linha atrás dele. Né? E essa bola, a característica do Paquetá não é um jogador de dominar e tocar. Ele é um jogador extremamente habilidoso, que ele sabe usar, inclusive, o corpo para dar aquele rodopio no adversário, que ele faz muito bem, né, da intermediária adversária para lá. Só que em alguns momentos, pelo fato até de não ter um conhecimento muito grande da posição, ele fazia a mesma coisa que ele fazia como ele joga, vamos dizer, como camisa 10. Então, a perda da bola naquele momento ali, com a defesa saindo, os laterais se apresentando, era sempre um problema. Né? E eu dizia, ele só vai aprender, continuo dizendo, eu acho que ele só vai aprender quando tiver exatamente informações do treinador cobrando dele. Aqui nessa zona é 1-2, né? Dali para frente você faz o que você quiser porque você tem qualidade. Mas isso é típico do jogador. É você olhar os homens que jogam nessas posições ali na frente da zaga, protegendo, mesmo gente de habilidade. Você prefere ele aonde, Não, ele lá encostando no centroavante, quando você tiver um centroavante de referência. Mas você acha que na Itália ele consegue jogar assim? Fácil. É? O Paquetá tem o biotipo do jogador para jogar. Primeiro pelo dinamismo. Mais na frente. Não, até mesmo. Não, ali atrás não. Porque ele tem mobilidade, ele tem habilidade, ele tem velocidade. Força, né? Eu, conversando com o Leonardo, falei pro Léo, deu uma tacada de mestre, né? Que foi levar um jogador na idade dele, que já está no processo de amadurecimento quase lá, para um futebol muito difícil, principalmente dos meias atacantes. Para quem joga do meio campo para trás, centrais e laterais, é mais fácil você se adaptar. Para meio atacante, a gente fala daquele número 8, número 10, e atacante então é pior ainda. Haja vista o que a gente viu com o Gabigol, a dificuldade. Se o Gabigol, depois dessa experiência que ele passou, voltar agora para a Inter, que deve acontecer no final do ano, ele já vai voltar com outro olhar daquilo ali, porque ele já viu o que ele vai encontrar. Inicialmente, para atacante, para meio atacante, que é o caso do Paquetá, vai ter sempre um cara no cangotezinho. E só um parênteses, claro. A 98 FM, eu estava lendo na internet, Rádio de Belo Horizonte, entrevistou o Itaqui, vice-presidente do Cruzeiro, e ele falou Itaí, como o Gabigol como possível contratação do Cruzeiro ou prioridade para a próxima temporada, só para deixar... porque acaba o empréstimo dele até o fim do Cruzeiro. ano, no fim do ano com o Santos. Bom, centroavante já tem bastante lá, né? Então, deve estar faltando. Fred, Ariel, Sassá, Barcos. Mas eles devem ter paixão por centroavante. Raniel. Sabe, Rizek, você perguntou um negócio antes do Mano entrar, do pessoal do Cruzeiro entrar, sobre o Dorival. Eu acho que o Dorival fez uma coisa assim muito simples que os técnicos experientes mais fazem. É definir jogador por posição, dar confiança para o jogador e pronto. Por exemplo, ele pegou o Paquetá e falou, Paquetá, você vai jogar de 10. O Ilharão, você vai jogar aqui de 8. O Cuejá, você vai ser o 5. Parece meio óbvio, mas assim, o Flamengo vinha muito confuso nos últimos jogos antes do Dorival assumir. O Paquetá jogava de segundo volante, o Paquetá jogava de 10, o Vitinho jogava de falso 9, o Arão entrava, o Diego jogou aquele jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians, jogando pelo lado, se revezando com o Paquetá, entrava Marlos, saía Marlos, enfim, jogava Pará, jogava Rodinei. Dentro de campo Tava também. muita mexida.
no jogo, de um jogo para o outro, dentro do próprio jogo. Quer dizer, às vezes, isso que o Júnior falou, às vezes o chip do cara não acompanha. Vitinho entrou no segundo tempo, saiu. Mas eu acho que Então, o Dorival teve a sorte de ter semana cheia e definiu, falou, ó, esse aqui é nessa posição, você é nessa posição, você é nessa posição. Aliás, ele foi muito educado, o Dorival, com o antecessor, porque ele falou assim, não, é que o antecessor não teve semana cheia como eu tive, o antecessor teve 34 dias durante a Copa do Mundo. Essa pergunta do que é melhor para o Paquetá, se ele é volante ou meia, o Eric fez os cards aqui do Seleção e acho que é a primeira vez que a gente faz um card para um mesmo jogador em situações diferentes. Então o Eric fez um card para o Paquetá volante e o card para o Paquetá meia foi superior. Ó, marcação, volante, o Eric deu 3 num total de 5, passe 3,5, intensidade 4,5, regularidade 3,5. E aí como meia, finalização 4, técnica 4, drible 3,5, poder de decisão 3,5. E aí, Eric? Eu achei, foi muito rigoroso vendo agora, né? Acho que podia ter sido um pouquinho mais generoso. Mas eu acho que realmente ele é um meia melhor do que ele é um volante. Acho que muito dele conseguir jogar de volante é por conta da intensidade dele, por ele ser um jogador muito forte fisicamente, disposto e de deixar tudo no campo. Você viu o Paquetá errar muito por excesso, às vezes, né? Por falta de experiência, de querer, de mostrar, de tentar sempre. Mas assim, não é a posição dele, né? Não é a posição dele. É desperdiçar um jogador com qualidade para por ali atrás, assim. Eu acho que eventualmente, numa necessidade de você precisar ganhar um jogo, você tá perdendo, você traz ele para trás, ó, coloca mais um atacante, mais um meio e tal. Não, se nesse é só uma questão de posição, Eric, é de função também. Porque a posição dele não muda tanto assim. Né? O fato de ele estar naquela zona do 8, se ele se aproximar um pouco mais eventualmente do volante, não tem problema nenhum. O problema é a questão da função dele. Hoje ele é o melhor cabeceador do Flamengo. É um jogador que tem força física também para preencher espaço, você não vai desperdiçar isso. Tem um bom chute. O cara que chuta, bate bem falta também, joga de meia distância. A função dele tem que ser um pouco mais adiante. Não pode trazer ele demais para marcar. Mas a zona de campo dele não muda tanto. Eu acho que naquele começo deu a esperança, assim, pro Barbieri pôr ele ali de segundo volante, porque o Flamengo ainda tinha o Vinícius, que era um jogador que, quando a bola ia nele, carregava a bola pro ataque. O Vinícius só olhava para frente. O Vinícius é um jogador que olha para... O Vinícius não olha pro lado, nem muito menos para trás. Então era a bola no Vinícius, o Vinícius carregava, o time saía e aí o Paquetá conseguia sair. Depois que o Flamengo perdeu o Vinícius, o que aconteceu? Ficou um time mais horizontal. Tocando para lá, tocando para cá, tentando achar o espaço. E aí você perdeu o Paquetá. Mesmo porque ele não conseguia entrar na área. Não conseguia. Ele é um jogador. A jogada está se desenvolvendo pelo lado direito. Ele automaticamente, por instinto, ele está entrando dentro da área. Né? Tem essa característica. Agora, nessa posição, né? Pois é, e antes aí o Flamengo ficou muito horizontal. Atrás, muito horizontal, ainda mais quando perdeu o Vinícius. Tem uma outra questão posicional que o Júnior mudou agora no Flamengo, que eu gostei também. O Flamengo não é mais o time que vai caçar o adversário. O time do Flamengo está mais aproximado e baixou um pouquinho a linha defensiva. O Flamengo espera mais o adversário para sair de frente. Aquele time que caçava o adversário, às vezes dispersava dentro de campo, a gente não está vendo com o Dorival agora. Essa compactação, essa aproximação e essa linha um pouquinho mais baixa, mais à frente da área, facilita para a cobertura de zagueiro, para a saída na boa de lateral, para segurar a linha defensiva e deixar o time atacar. Eu acho que ele não recuou tanto. Eu acho que ele conseguiu atingir o equilíbrio. Ele baixou um pouquinho já. Equilíbrio. Você, quando marca lá em cima, existe um desgaste muito grande. Né? Você correr atrás do adversário sem a bola, existe um desgaste muito grande. E, às vezes, depois, você rouba essa bola, mas está sem lucidez para fazer. O que é que ele fez? Em certos momentos do jogo, ele faz essa marcação, dando uma blitz lá no adversário. Quando sente que perdeu a bola, ele faz exatamente. E ele está sempre com o time, com as 3 linhas, sempre compacto. Uma coisa que eu reparei no treino, Júnior, Lino e Rizek, uma preocupação do Dorival era o seguinte: quando um jogador, teoricamente, saía da posição dele para ocupar uma outra, tipo o Hever carregar a bola, o Léo Duarte carregar a bola, imediatamente ele já pede para alguém ir para o lugar daquele cara. Tipo, então, várias vezes a jogada está saindo pelo lado direito, digamos assim, com o Pará, o Dorival grita: René, você já tem que entrar como volante. Porque ele sabe que o Arão vai mais para lá, que o Cuéllar vai mais para lá onde está a bola. O Hever saiu, o Cuéllar ocupa o lugar do Hever. Então, assim, eu senti muita preocupação do Dorival nos treinamentos de posicionar o time sempre bem, deixar o time sempre muito bem posicionado. Isso observando o treinamento. Por isso que é legal a gente falar, o técnico fala: para que vocês querem ver treino? É para isso, para poder exatamente entender o que está acontecendo no jogo. Claro.
Claro. Ô, Eric, para finalizar Eu esse adoro assunto de ver treino, Flamengo, gosto muito, assim. é uma projeção, uma teoria, por aquilo que você acompanha, conhece do Diego. Caso o Dorival decida, caso que o Diego é banco do Flamengo hoje, você acha que para o Diego isso seria tranquilo, ok? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Conhecendo o Diego um pouco, assim, o lado profissional do atingiu uma Diego. maturidade que não tá mais maduro. essa. E seria um belo exemplo até para os outros.